Glória a Deus, glória a Deus. Agora é minha vez aqui. Tá ligado, né? Eu não consigo, gente. Pô, Boa noite, GE. Você tá feliz de estar aqui nessa noite? Amém? Eu tô muito feliz de estar aqui. Deixa primeiro eu respeitar o meu toque. Senão, não vai dar. A mensagem nem acontece, né? Mas estou muito feliz de estar aqui. Eu quero compartilhar a mensagem com vocês hoje. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Vê se ela tem cara de detetive. Quem já brincou de detetive aqui, levanta a mão. Tem gente que nunca brincou de detetive, meu Deus. Quem já brincou de detetive, levanta a mão. Among Us. Geração pós-pandemia, né? Tem que perguntar assim. Como é que é o nome? Pô, aí você me complicou. Como é que é o nome? Ah, Cidade Dorme. Não estava entendendo. Pensei que era alguma coisa em inglês e, pô, tu estava querendo me zoar aqui. Pô, aí não dá. Mas é Cidade Dorme. Tem Cidade Dorme também. Vocês devem ter visto que tem aqui uma lupa, tem algumas pegadas e tal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema bem legal que Deus colocou no meu coração. E, gente, desculpa, eu preciso trocar de microfone. Porque esse aqui está com som de ventania. Como um vento impetuoso. E som. Ei. Aí esse aqui, irmão, tu pode só abaixar o volume dele. Ó, que beleza. Não tanto, né? Porque aí a galera precisa me ouvir. Amém? Vocês estão me ouvindo bem agora? Sim? Olha, que silêncio maravilhoso. Deus é bom. Amém. Feche seus olhos aí, vamos orar? Bota a mão no seu coração nessa hora. Senhor, muito obrigado por estarmos juntos. Muito obrigado porque é um privilégio sempre compartilhar da Tua palavra. É um privilégio sempre falar quem o Senhor é. É um privilégio sempre ouvir a Tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor nos transforme a ponto da gente sair daqui nessa noite diferente da maneira que entramos. Faça isso em nossos corações, no nome de Jesus, amém. Amém. Amém, galera, vamos lá. Nós começamos o mês de outubro, e mês de outubro é o mês da criança. Eu quis usar esse gancho para chamar a atenção de vocês para um tema muito importante que Deus falou no meu coração e o pastor Douglas confiou em mim para compartilhar com vocês aqui hoje. Nós estamos à procura da criança perdida, não sei se daqui a pouco vai rolar ali a arte, mas eu quero falar um pouco sobre isso aí, tem a arte lá, vocês compartilharam no Instagram, no WhatsApp. Eu quero falar um pouco sobre isso, sobre como muitas vezes nós somos diferentes da forma que Jesus quer que a gente seja. E aí eu não estou nem falando só de chegar à plenitude, de ser aquele varão perfeito, varoa perfeita diante dos olhos de Deus, mas ser como criança na presença de Deus. Eu quero primeiro falar com vocês algumas coisas aqui. Jesus, ele ensinava por parábolas. Quantos já leram alguma parábola de Jesus na Bíblia? Levanta a sua mão aí. Amém. Tem pelo menos 42 parábolas que Jesus ensina na palavra. Da visão, se tu puder me dar aquela moral, tá? Senão eu vou congelar aqui. Você falou que não estava frio, tá pra caraca. Cara, tá bem gelado aqui. Jesus ensina pelo menos 42 parábolas no momento em que ele está aqui passando pela terra. E sempre nas parábolas de Jesus, ele fala assim: o reino de Deus é como, o reino de Deus é como, o reino de Deus é como. E aí ele vai dando exemplos. O reino de Deus é como uma semente. O reino de Deus é como um campo. O reino de Deus é como um homem. O reino de Deus é como um menino. O reino de Deus é como um senhor. O reino de Deus é como várias outras formas. E assim Jesus vai ensinando e usando coisas terrenas para explicar sobre coisas celestiais. E isso é uma coisa que marca muito a gente, porque Jesus tenta ensinar para a gente da forma que a gente consegue entender, não é verdade? Já tentou explicar alguma coisa para alguém que
você não estava conseguindo chegar num ponto e a pessoa não entendia, até que você pega uma coisa que a pessoa entende e você fala assim, não, é isso aqui que eu estou querendo te mostrar. Kathleen é professora e ela deve ter feito isso várias vezes, né? Então, isso aqui que eu estou querendo ensinar para vocês. Então, a gente vê Jesus tendo essa dinâmica, até que chega um momento que ele faz uma coisa diferente. E eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Mateus, capítulo 19, versículo 13. Robert, obrigado pela água, tá? Mateus 19, versículo 13, já está ali na tela para a gente. Diz assim: depois trouxeram crianças a Jesus, para que eles impusessem as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Bom, o que basicamente está acontecendo é que Jesus estava pregando e alguém prometeu para as crianças que Jesus iria orar para elas. E é legal a gente ver essa cena aqui. Você já prometeu alguma coisa para a criança e não cumpriu? Sabe como isso é arriscado, né? Que ela vai te pedir, vai te perguntar e vai falar, tio, cadê meu negócio? Cadê meu lanche? Cadê meu doce? Cadê meu... Não é? Nessa história aqui, eu acredito que alguma tia da salinha deve ter prometido para as crianças: eu vou levar vocês lá em Jesus, ele está pregando, mas ele vai orar por vocês. Eu vou levar vocês lá em Jesus e ele vai orar por vocês. E aí levaram em Jesus. Os discípulos olharam para aquela cena, não. Tentaram impedir as crianças. Só que Jesus, não, deixe-me vir os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Olha que interessante, Jesus estava ensinando o tempo todo, dizendo: o reino dos céus é como, o reino dos céus é como, o reino dos céus é como. Mas chega um momento que ele olha para as crianças e fala: o reino dos céus pertence àqueles que são como essas crianças. E é esse o ponto que eu preciso tocar com vocês hoje. Eu preciso falar de algumas coisas que nós deixamos de fazer, ou deixamos de ser, como verdadeiras crianças na presença de Deus. Por isso nós somos hoje como detetives, tentando encontrar pistas que nos levem a chegar a uma conclusão. Cadê essa criança, cara? Que Jesus formou e gerou aí dentro de você, aquela inocência, aquela pureza na presença de Deus. Hoje, você precisa sair daqui entendendo uma coisa: Jesus quer que você seja como uma criança na presença dele. Amém, gente? Amém? Bom, existem algumas coisas que a gente precisa falar. E a gente vai trabalhar com pistas. E a primeira pista que eu quero trabalhar com vocês aqui nessa noite, a primeira pista que nos leva a entender que nós deixamos de ser essa criança na presença de Deus, é a pureza. Muitos de nós perdemos a pureza. Muitos de nós deixamos de ser puros na presença de Deus. Quantos aqui têm mais de 18 anos? Levanta a mão. Amém. Pode abaixar. Quantos aqui têm menos de 18 anos? Se você tiver 17 anos e 11 meses, vale. Tá. Legal. Beleza. Tem alguns aqui que estão mais próximos da infância do que outros. Eu já estou bem longe dela. E alguns já nem lembram mais como ela foi. Então, o que a gente precisa entender é: esse traço da pureza é independente da idade. Independente da sua idade. O traço da pureza, essa pista que está aqui diante dos nossos olhos hoje, demonstra que não tem idade certa. Muitos de nós já perdemos ela diante do Senhor. Você já não consegue enxergar as coisas como você deveria enxergar. Deixa eu te explicar uma coisa. Um dia, nós começamos a entender que para viver nesse mundo,
Abaixa um pouquinho aqui, varão, que está dando a microfonia. Obrigado. Um dia nós começamos a entender que para viver nesse mundo você não pode mais ser bobo. Não é verdade? Talvez você tenha escutado isso do seu pai, da sua mãe, de um amigo. Não, se você quer viver nesse mundo, você tem que ser esperto. O mundo é dos espertos. Aí você começa a querer ser esperto demais. Você perde a pureza. No ímpeto de querer não ser parte dos bobos, você começa a se afastar de Deus, querendo ser o espertão. Mas para Deus, você só está perdendo a tua pureza. Quantos estão me entendendo aqui nessa noite? Amém? Às vezes nós somos assim na presença de Deus, e a gente acha que Deus não sabe, mas Deus sabe. Às vezes a gente acha que Deus não está vendo que a gente está tentando ser espertinho demais. Até falei sobre isso um dia no PG, que às vezes a gente começa uma oração como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse cometido pecado, como se a gente não tivesse desagradado ao coração do Senhor, e a gente já começa a oração: Senhor, muito obrigado pelo dia, muito obrigado. Deus recebe a tua oração, tá? Mas Ele recebe a tua oração assim: você acha que não tem nada para a gente conversar antes, não? Você acha que não tem nada para a gente resolver? Você acha que não tem uma situação mal resolvida, algum pecado que você não se arrependeu? E muitas vezes a nossa oração é assim, hipócrita. Por quê? Perdemos essa pureza. Perdemos essa capacidade de entender que as coisas de Deus precisam ser puras. Gente, criança é pura. E aqui eu preciso fazer um parêntese, tá? Ser como criança é ter os atributos bons de uma criança, porque criança tem os atributos ruins. A infantilidade, ela não agrada a Deus. Nós não queremos ser infantis na presença de Deus. Nós precisamos ser como criança. E há um abismo de diferença aí entre uma coisa e outra. Ser infantil, você atrapalha. Ser como criança, você avança nas coisas de Deus. Meninas, vou dar um exemplo aqui, tá? Meninas, você está aí procurando um varão do Senhor, querendo namorar, querendo casar, só que só tem garoto bobão, infantil. Estou mentindo ou estou falando a verdade? Meninos, vamos lá agora, né? Vocês precisam parar de ser bobão. Você achou que eu ia falar alguma coisa defendendo vocês? As meninas amadurecem muito mais rápido que a gente. Isso é uma verdade. Mas tem muita menina também que é bobona, cara. Tá aí só querendo nada com nada, sabe? É verdade, é verdade. Ele tá falando. Tá falando. E nesse meio do caminho nós perdemos a pureza. Nesse meio do caminho nós perdemos a capacidade de ser puros diante da presença de Deus. Eu quero ler alguns textos com vocês. Em cada ponto a gente vai ler alguns textos. E o primeiro deles é 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Diz assim: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Quantos aqui já leram esse texto? Ou já ouviram esse texto? Eu já ouvi uma vez uma pessoa me falando, depois da gente ler esse texto, falando assim: mas aí é complicado, né? Você sabe, Lohan, ninguém é santo. Eu falei: cara, eu preciso concordar com você. Ninguém é santo. Mas a Bíblia não mente. Se ela fala que nós devemos ser santos, nós devemos ser santos. Mas aí é muito difícil. A Bíblia não está dizendo que é muito difícil ou muito fácil. Está dizendo que precisamos ser. É um fato. Para sermos puros, para sermos como essa criança que mantém a sua pureza no seu coração, precisamos buscar uma vida de santidade. Parece meio óbvio, ou até mesmo chovendo molhado, falando sobre isso. Mas é uma coisa que até o pastor Douglas fala sempre: precisamos explicar o óbvio. O óbvio precisa ser dito. Porque existem ainda pessoas que pensam que dá para estar na presença de Deus sem uma vida de santidade.
E isso é impossível. Impossível. É impossível agradar a Deus. Sem santidade, ninguém verá a Deus. E ok, você ainda pode pensar aí, que é muito difícil, mas eu quero ler um texto que marca o meu coração. Salmos capítulo 24, versículo 3 ao 6. Os salmos são canções, e nessa canção o salmista está fazendo uma pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Existe uma geração aqui que busca a face do Senhor nessa noite? Existe uma geração aqui nessa noite que quer ser puro de coração? Sabe, a gente precisa entender isso como uma verdade na nossa vida. Se nós queremos estar nesse lugar de pureza, se nós queremos estar nesse lugar da presença de Deus, precisamos ter as mãos limpas e o coração puro. De uma vez por todas, gente, não dá para negociar com a masturbação e a pornografia. Não dá. Não dá. Se você acha que dá para ter uma vida com Deus, vivendo essa vida ainda de pornografia, de masturbação, não dá. Simplesmente não dá. Deus te perdoa? Sim. Mas se você continua vivendo em pecado, se a sua vida é uma vida de pecado, você já está fora da presença de Deus. Eu costumo dizer uma coisa que é o seguinte: a gente tem aqui no carnaval a escola dentro e fora. Quantos conhecem aqui a escola dentro e fora? Quantos acham que é uma bênção? Vou explicar algo que é simples de entender. Simples, eu falo isso várias vezes. Nossa escola dentro e fora, nós passamos aqui todos os dias de carnaval, lendo o Novo Testamento inteiro. Talvez você pense que isso é loucura, mas é a melhor coisa que a gente faz na nossa vida. Melhor que tudo. A gente passa aqui lendo o Novo Testamento o carnaval inteiro. A gente aprende sobre oração, a gente aprende sobre evangelismo, sobre discipulado, sobre várias outras coisas. Você aprende a conviver com o seu irmão em Cristo, porque isso é maravilhoso. Você aprende várias outras coisas. Deus te usa, olha isso, Deus te usa para falar coisas acerca do reino de Deus para outras pessoas. Deus te usa, Deus revela a vida de outras pessoas para você. Deus te mostra segredos na palavra dele. E você fala assim: meu Deus do céu, por que é que eu não vivo isso constantemente na minha vida? Sabe por quê? Porque você só vai até a etapa de pedir perdão pelos seus pecados. Você só para naquela etapa de: meu Deus, me perdoa pela masturbação que eu fiz hoje. Meu Deus, me perdoa pela fofoca que eu fiz hoje. Me perdoa pelo vídeo que eu assisti. Me perdoa pelo dinheiro que eu gastei no Tigrinho. Me perdoa por tudo que eu fiz. Só que aqui você não tem nem tempo de pecar. Isso que é maravilhoso. Dá para pecar? Dá. Porque a gente é vacilão e a gente consegue dar um jeito em tudo. Mas é tanta coisa boa, tanta coisa de Deus que a gente vai se enchendo, que não dá tempo de pecar. E aí você vira a página. Aí você começa a viver outras coisas em Deus. Ele começa a te mostrar os segredos dele na palavra. Ele começa a te mostrar que ele tem mais do Espírito dele para derramar na sua vida. Ele começa a te mostrar que você pode ser usado para falar dele em outras vidas. Só que no teu dia a dia você não consegue viver isso. Eu abri esse parêntese aqui para falar da escola dentro e fora, porque muitos ainda acham que dá para viver coisas extraordinárias com o Senhor, vivendo uma vida medíocre. Vivendo uma vida que você peca hoje, pede perdão amanhã, peca hoje, pede perdão amanhã. Mas não é aquele pecado que você escorregou, caiu no pecado sem querer. Você quis pecar. Você foi lá e fez, com vontade, com gosto. Está lá beijando teu namorado, está lá beijando a namorada e a mãozinha desce. Ela vai descer, normal. Só que você vai se acostumar com isso até quando? Mano, para, em nome de Jesus. Você tem lá o seu namorado, mas você não se contenta em olhar para ele. Você quer mais 3. Para, em nome de Jesus.
Você tem lá a sua namorada, mas você não se contenta com ela. Você quer ver foto de biquíni o tempo todo no Instagram. Meninas de biquíni o tempo todo. Sabe, gente? Nós precisamos avançar nas coisas do Senhor. Um outro texto que eu quero ler com vocês, Salmos 51, versículo 7. Já está lá. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Aqui é o rei Davi pedindo perdão pelos seus pecados. Essa palavra hisopo, essa é uma planta que a gente conhece hoje como lavanda. Cheirinho de lavanda. Quantos conhecem? O purificar com o hisopo é isso, trazer um perfume que agrade ao Senhor. Vou fazer uma pergunta aqui sincera. Diante do Senhor, a tua vida está cheirando bem ou está cheirando mal? Você precisa de um desodorante gospel? Ou tem alguns que precisam de um desodorante de verdade, né? Mas vamos lá. Sua vida está cheirando bem ou mal diante do Senhor? Outro texto que eu quero ler com vocês, e esse texto fala muito no meu coração. Jó, capítulo 31, versículo 1. Fiz acordo com os meus olhos, de não olhar com cobiça para as moças. Isso aqui é a palavra de Jó, um voto que ele fez com o Senhor. Mas isso serve para homem e para mulher. Quantas vezes você está olhando com cobiça para quem está do seu lado? Homens, quantos de vocês já se acostumaram a estar na rua, viu a varoa do Senhor, filha de Deus, passando, e o teu pescoço não resiste, ele faz assim, ó. Não é? Igual coruja, vira 360. Meninas, quantas de vocês ainda não resistem e fica lá no Instagram, meu Deus, que gato. Quem riu se entregou, desculpa. A gente ri, mas é sério. Enquanto isso, o diabo tá batendo palma na tua cara. Parabéns. Parabéns. Como que a gente pode ser puro? Como que a gente pode ser como criança? Você precisa fazer um voto com o Senhor. Você precisa fazer uma aliança com Ele. Fala, Senhor, já que para estar na sua presença eu preciso ser puro, já que o reino dos céus pertence às crianças, aqueles que são como crianças, e criança de verdade é pura de coração, eu quero ser puro como o Senhor pede. Sabe, não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Quanto mais cedo a gente entender isso, melhor. Quanto mais cedo a gente entender isso, mais experiências com o Senhor você vai viver. Quantos estão me entendendo até aqui? Amém? Segunda pista que a gente tem, e a gente começa a perceber que a gente perde isso, é a fascinação. A maioria das crianças é fascinada por alguma coisa, e eu vou falar sobre uma delas. Criança é fascinada em colecionar coisas. Eu não entendi o que você falou e nem quero. Copinho de ceia. Ah, tá. Copinho da ceia. Entendi agora. E é verdade, eu já vi quando a ceia acaba aqui, inclusive amanhã tem ceia, você vai ver várias crianças. Vamos pegar. Quantos mais copos de ceia as crianças pegam, melhor. Eu era fascinado em colecionar figurinha. Quantos eram assim? Figurinha. Tinha um bonequinho na minha época que se chamava Gelouco. Cara, pelo amor de Deus. Para mim era maravilhoso ver a minha fileirinha lá de bonequinhos arrumados, limpos e organizados. Eu colecionava concha de praia também. Eu colecionava pedra de cachoeira. Pedrinha de cachoeira. Mais o que? As meninas também gostam de colecionar coisas. O que? Bola de gude, tazo, nossa!
Tazo, a época do Tazo, era muito bom. Meu Deus. Tinha uma revista chamada Revista Recreio. Quantos lembram dessa revista? Quem é velho igual eu aqui? Revista Recreio. Na Revista Recreio vinham uns bonequinhos que eram os bonecos jurássicos. Cara, eu tinha vários. Eu tentava colecionar aquilo, mas a minha mãe não tinha sempre dinheiro para comprar a revista, porque era uma revista por assinatura. Então, às vezes eu tentava colecionar aquilo. E a criança é fascinada por colecionar coisas. A criança vê preciosidade em coisas que o adulto olha e fala assim: cara, isso aí daqui a pouco estraga. Isso aí daqui a pouco você está jogando fora. Isso aí não tem valor nenhum. Colecionar concha, cara, tá de brincadeira? Mas nós, para termos um coração de criança, para sermos como criança, diante do Senhor, precisamos enxergar aquilo que é valioso, enxergar valor aonde o mundo não está enxergando valor. O mundo nos ensina a acumular tesouros nessa terra. Você está ligado? Amém? O mundo nos ensina a acumular tesouros na terra, mas nós precisamos ser fascinados por acumular tesouro no céu. E aí, não é o tesouro de que você faz um investimento aqui na terra e lá no céu ele rende vezes 6. Não é isso. Não é sobre dinheiro. São coisas que o dinheiro não pode comprar. E tem um texto na palavra que me chama muita atenção sobre isso. Mateus capítulo 13, versículo 44. Mateus capítulo 13, 44 diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E, pelo gozo dele, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Eu não sei quantos conseguem entender a profundidade desse texto, mas uma vez que nós encontramos com as coisas de Deus, nada é mais precioso do que as coisas de Deus. O reino de Deus, para algumas pessoas, é só uma informação, tá? Você veio para o CDR, você aceitou Jesus, você está aqui hoje, você está cultuando, e para você o reino de Deus é uma informação. É uma informação, por quê? Alguém um dia te disse que você, ao aceitar Jesus e reconhecer Ele como seu único e suficiente Salvador, você teria agora a sua salvação garantida. E você chegaria até o céu e estaria para sempre com Jesus. Para vocês, para alguns aqui, é só uma informação. Mas o reino de Deus é um lugar. O reino de Deus é algo que nós podemos pegar e guardar como algo de muito valor. Porque se a gente trata o reino de Deus apenas como uma informação, ela entra por aqui e sai por aqui. Mas quando você tem isso como valioso no seu coração, você vive em função do reino de Deus. Você vive em função de estar cada vez mais perto do Senhor, cada vez mais perto daquele grande dia, de viver as coisas do reino de Deus. Quantos estão me entendendo até aqui? O reino de Deus é como algo muito valioso, sabe? Eu tinha lá as minhas figurinhas e ninguém podia encostar. Irmão, não podia encostar. E eu tenho um irmão mais novo e ele adorava mexer nas minhas coisas. Luísa tá fazendo assim, ó. Tu é a do meio, né? Tu sofria mais que todos. Cara, sabe, essa coisa que você olha e fala assim: não, isso aqui é meu, ninguém mexe. Isso aqui é meu, ninguém vai tirar de mim. Quantos são ciumentos com as suas coisas assim, dentro de casa? Geralmente mulher é assim, né? O pastor Douglas levantou a mão. Pastor Douglas. Tô brincando, porque eu também sou ciumento com as minhas coisas. Sabe quando tu tem aquele sentimento, cara, isso aqui é meu, mas
com as coisas de Deus, nós falamos, não, isso aqui é do meu líder, isso aqui é do pastor lá da igreja, isso aqui é do meu discipulador, isso aqui é do meu líder de PG. Não, o reino de Deus não é para mim, eu não tenho que fazer isso tudo que estão falando, sabe? Não, aí é exigir demais. Não, peraí, a vida com Deus tem que ser leve. O João falou muito bem aqui, cara, é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. O reino de Deus precisa ter esse valor, você precisa ser fascinado pelas coisas do reino de Deus. Uma vez que você perde isso de vista, você perde essa noção de ser como criança. Ser como criança na presença do Senhor. Eu adoro ver vídeo de nenenzinho, criancinha no Instagram, né? E aí, geralmente, tem aquelas criancinhas que ficam esperando o pai chegar do trabalho, para sair correndo, já abraçar o papai e tal, fazer aquela festa, aquela bagunça. Cara, isso é maravilhoso. Olha quantas vezes nós perdemos isso com o Senhor. Você perde aquela fascinação de, meu Deus, ainda bem que hoje tem culto. Meu Deus, ainda bem que hoje tem GE. Meu Deus, mais uma oportunidade. Ainda bem que hoje tem PG. Eu preciso estar com os meus irmãos. Mas a gente vai crescendo e fica velho e chato. Não tem mais aquela expectativa, aquela fascinação de estar vivendo as coisas de Deus. Isso precisa nos preocupar. E isso revela uma terceira pista para nós. E a terceira pista dessa noite é a verdade. Criança é verdadeira. É ou não é? Henrique, já perguntou alguma coisa para Nicole? Ficou bonito? E ela falar, não. É a cara dela fazer isso, inclusive. Que isso, papai fez para você? Não, pai, não ficou não. Criança não consegue dizer algo de diferente daquilo que ela está vendo. Mamães, quantas mamães já fizeram isso? Faz um negócio gostosão pro teu filho comer. Gostou? Ai, mãe, ficou muito ruim. Poxa, a mamãe fez com tanto carinho para você. Já aconteceu isso com você? Quem é mãe aqui? Eu já fiz isso com a minha mãe, inclusive. Os pais também podem ter feito isso, né? Um dia. Minha mãe até chorou. Se ela estiver assistindo, desculpa, mãe. Eu te amo. Criança é verdadeira. A gente fala que criança é espontânea, mas é porque nós deixamos de ser verdadeiros. Não é que ser espontâneo te faz contar a verdade. Ser mentiroso e falso te faz não dizer a verdade. E nós nos acostumamos a ser mentirosos e falsos. Eu sei que é muito ruim você escutar isso, mas é verdade. E eu quero fazer um parêntese aqui. Não é a verdade pela verdade. Eu sei que isso vai ofender o coração do Ravel, e eu vou falar. É a verdade mesmo, eu tenho que falar. Não, não. Não é assim. Não é assim. A verdade dita em amor. É a verdade dita em amor. As crianças são conhecidas pela verdade, por ter o coração verdadeiro. A palavra nos ensina a sermos verdadeiros, primeiramente com Deus, e em segundo lugar, uns com os outros. Olha para a pessoa que está do seu lado aí e fala assim: eu quero ser verdadeiro contigo, mas por favor, também seja comigo. Amém, gente? Mateus capítulo 5, versículo 37. Um texto muito conhecido. Quando disserem sim, que seja realmente sim. Quando disserem não, que seja não. O que passar disso vem do maligno. Ah, vamos marcar de ir lá em casa para a gente assistir alguma coisa? Vou ver e te aviso.
Por que vocês estão rindo? Cara, qualquer dia, vamos marcar da gente fazer um lanche junto. Beleza, vamos marcar. Mutirão. Tamo junto, pastor. Tu é meu. Cadê? Se disse sim, é sim. E não é não. O que passar disso vem do maligno, pô. Sabe por que vem do maligno? Porque é o diabo que é o pai da mentira. E você, quando faz esse xadrez 4D para dizer um meio sim, um meio não, você se torna filho do diabo. Aí a gente começa a perder aqueles traços de criança. Lembra? A criança que tem que estar com Jesus, delas é o reino dos céus. Perde essa verdade. Numa simples pergunta: fulano, você vai estar? Sim ou não, cara? Seja verdadeiro. Aí a gente começa a caminhar para um outro lugar. 1 João, capítulo 1, versículo 6. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Adriano, chega aí. Vem cá ser meu voluntário hoje. Aqui, ó. Aqui tá claro ou tá escuro, gente? Impossível ter comunhão nesse lugar. Impossível. O lugar da comunhão uns com os outros e com Deus é aqui, ó. Na luz. Na luz. Eu preciso olhar para o Adriano e ser claro com ele. Ser honesto, verdadeiro. Não dá para ser verdadeiro e honesto no escuro. Até porque ele não vai me ver. Chega pra cá, cara. Tá indo pro escuro por quê? Calma. É na luz, cara. É na luz. Sempre na luz. Sempre. Lohan, vou fazer uma mudança. Tu consegue me ajudar? Sim ou não? É só aqui que dá para falar o sim ou não. E a luz é a luz de Cristo. É Ele que está aqui, ó, iluminando essa comunhão que eu tenho com o Adriano. Lohan, pô, é o seguinte, estou precisando de um dinheiro emprestado, cara. E eu tenho na minha conta. Tu pode me emprestar? Como é que eu falo não aqui? Como é que dá para mentir na luz? Como é que mente na luz? Por isso, é na luz, gente. É só aqui. É só na luz. Na luz, a gente não procura a mentira. A verdade já está escancarada. Ou a gente fala a verdade, ou a gente vai para as trevas. Senta lá. Palmas para o Adriano. Rebeca. A comunhão é só na luz. Só na luz. É só nesse lugar. Mas vamos seguir. Tem outros 3 textos sobre a verdade que eu quero compartilhar com vocês. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Se puder abrir, amém. Versículo 9 e 10. E não cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desistirmos. Portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Olha para a pessoa que está do seu lado aí e fala assim: você faz parte da família da fé. Você faz parte da minha família.
a família da fé. Amém, gente? Amém? Você pode dar um aplauso a Jesus por isso? Olha que família linda que você tem, cara. Meu Deus. Olha que família linda que você tem. Meu Deus. Como? Que dá para ser falso num ambiente desse? Não dá. Você vai ter que se esforçar muito para isso. É nesse lugar que Jesus quer que a gente esteja. Assim seremos como quem? Como criança. Assim seremos como Jesus quer. Mateus capítulo 19, versículo 28, você deixa aberto aí, eu quero fazer um comentário antes. Ainda falando da verdade, sendo essa pista de algo que nós perdemos, dessa essência de criança. Nós deixamos de falar a verdade uns para os outros, nós deixamos de ser verdadeiros na presença de Deus, muitas vezes deixamos de andar na luz, muitas vezes deixamos de fazer o bem aos da família da fé, e isso tem revelado algo muito perigoso na nossa geração. Mateus capítulo 19, versículo 28 e 29 diz assim: e Jesus disse: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração do Filho do Homem, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Isso, ele está falando para os discípulos. Agora, o que Jesus vai falar é para nós. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Eu quero ler um outro texto para reforçar isso que a gente está falando aqui, e você vai entender. Salmos capítulo 69, versículo 7 ao 9. Salmos 69, 7 ao 9. Porque por amor de ti tenho suportado afrontas, a confusão cobriu o meu rosto, tenho me tornado estranho para com os meus irmãos, e um desconhecido para os filhos de minha mãe, pois o zelo da tua casa me devorou. Algumas versões dizem, o zelo pela tua casa me consumiu, e os insultos daquele que te insultam caíram sobre mim. Eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou falar agora. A falta da verdade tem roubado de nós o zelo pela casa do Senhor. A falta da verdade tem roubado de nós tratar o reino de Deus como prioridade nas nossas vidas. O reino de Deus, para algumas pessoas, tem se tornado apenas mais uma coisa na sua lista de afazeres. Você pega a sua lista da semana e você organiza a sua agenda. Bom, segunda-feira eu tenho Pilates, na terça tem PG, na quarta acho que não vai dar para o culto não, vai para o culto não, porque marquei de sair com as minhas amigas, e pô, também tem que relaxar, né? Na quinta eu tenho crochê, na sexta eu tenho, e aí você vai preenchendo a tua lista, e no domingo, se não tiver nada marcado com a minha família, eu acho que dá para ir para o culto. Aonde nós vamos parar assim? Isso é algo que precisa estremecer o teu coração, porque ou você está andando debaixo da verdade, ou a sua vida cristã é uma mentira. Uma mentira. Ou você trata as coisas de Deus como prioridade, ou o evangelho para você vai ser só um hobby. Um hobby. Eu tenho certeza que muitos poderiam
estar aqui nessa noite ainda, mas decidiram estar em outro lugar, porque era muito mais importante. E está tudo bem, você só não entendeu o que é prioridade. Mas vocês que estão aqui nessa noite, vocês precisam sair daqui nesse lugar, entendendo que o reino de Deus precisa ser a prioridade na sua vida de uma vez por todas. Gente, pelo amor de Deus, é desesperador olhar os pastores e líderes arrancando os cabelos, falando: gente, precisamos de ajuda, precisamos fazer as coisas, precisamos movimentar, precisamos fazer. Por quê? Existe um bando de crente que ainda não entendeu que o reino de Deus é a prioridade. Que reino de Deus é esse que nós vivemos? Que show da Xuxa é esse, né? Só para descontrair, que eu estava muito sério. Mas, gente, se isso não te incomoda, você está vivendo errado. Pelo amor de Deus. Se isso pelo menos não faz a tua cara queimar de vergonha, você está vivendo errado. E aí eu quero abrir um outro parêntese também. Eu sei que Deus mandou falar isso, e eu não sei como você vai receber isso hoje. Resolve com o Espírito Santo. Nos últimos anos, a família recebeu um lugar de destaque que não é dela. Precisamos colocar isso colocar os pingos nos is. Porque família é o primeiro ministério. Eu quero que você abra a Bíblia e você me mostre onde está isso. Porque a Bíblia fala que aquele que decidiu cuidar de vidas, aquele que decidiu pastorear, aquele que decidiu conduzir outras pessoas até a presença de Deus e não cuida da sua casa, esse é como louco. Não é que você tem que fazer uma coisa em detrimento da outra. Você tem que dar o seu jeito de fazer as duas. Não foi você que pediu o chamado? Você pediu o ministério, você pediu o talento, o dom. Se vira. Dá o teu jeito. Agora, dizer que família vem em primeiro lugar que Deus, que as coisas de Deus, você está louco, insensato. Rasga a Bíblia. Porque nós lemos agora, em Mateus capítulo 19, versículo 28 e versículo 29, que todo aquele que tiver deixado a sua casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, mãe, mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Que conversa é essa? Que família vem primeiro que as coisas de Deus? Que conversa é essa? E eu não estou dizendo que você precisa ser negligente com a sua família. Você precisa dar um jeito, se virar, de viver as coisas de Deus com a sua família. Ah, mas é muito difícil. Você está sendo insensato e louco. Ah, mas é muito difícil, você sabe como é que é, tem criança pequena. Cara, você que pediu o filho ao Senhor. E Ele te abençoou. Agora a bênção vai se tornar desculpa. Foi você que pediu o trabalho, agora o trabalho vai se tornar desculpa. Não, porque eu estou estudando, estou correndo atrás do meu futuro. Se está roubando as coisas de Deus, da tua vida, está errado. Aí está lá, domingo, de manhã, os professores de EBD preparam uma aula top. E aí você escolhe tomar um café no Forte Copacabana. Você escolhe, sei lá, fazer qualquer outra coisa. Eu só não consigo entender. A tua desculpa pode ser muito boa para mim, cara. De verdade. De verdade. A tua desculpa pode ser muito boa para mim, você pode até me convencer. Mas eu quero que você tente convencer a Deus. E tentar mostrar para Ele que a tua desculpa é boa de verdade. Aí a gente tem PG, terça, quinta e sexta.
Não, é porque não dá para mim, porque... Para mim, essa desculpa cola. Porque eu não vivo 24 horas com você. Mas para Deus, você precisa sair daqui nessa noite decidindo. Ou você está debaixo da verdade, ou você vai viver uma vida medíocre na presença do Senhor. Precisamos ser como crianças. Delas é o reino dos céus. Precisamos ser verdadeiros. E ainda nesse ponto, você precisa entender que quando você diz algo, é ou não é. Se você pode estar junto, está junto. Ou a gente é família, ou não somos. Ou a gente é família de verdade, ou não somos. Quem está me entendendo até aqui? Amém? Quarta e última pista. Coisas que nos fazem deixar de ser criança, de ser como criança na presença de Deus. O esconderijo. Geralmente criança gosta de se esconder em algum lugar. Eu adorava fazer isso. Eu tinha um baú, uma caixa de brinquedo, e eu pegava todos os brinquedos, eu dava um jeito de entrar dentro daquela caixa e brincar lá o dia inteiro. Eu cansava de brincar, eu dormia dentro daquela caixa. Minha mãe ficava me procurando igual louca, e eu só estava dentro da caixa de brinquedo. Quantos já fizeram isso? Ou tiveram filhos que fizeram isso? Não sei qual era o teu esconderijo favorito. Debaixo da cama, dentro do guarda-roupa. Mas você tinha um lugar, cara, que você ia lá e se sentia protegido. Isso aqui é o meu lugar, sabe? Na presença de Deus nós temos esse lugar. É o lugar secreto. É o lugar da presença de Deus. Nós, de fato, nascemos para esse lugar. Se você quiser ser como uma criança na presença de Deus, você precisa estar constantemente nesse lugar. Constantemente. Mateus capítulo 6, versículo 6. Diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ora ao seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Deixa eu te dar uma informação. Você nasceu para o lugar secreto. Você nasceu para estar nesse lugar. Você nasceu para estar escondido no Senhor. No Senhor. Isso é uma característica daqueles que são como criança. Gente, vamos lá. A criança, quando está brincando, ela não está nem aí para nada. Para nada. Ela não liga se você vai rir da careta dela. Ela não liga se você vai rir dela fazendo assim com um aviãozinho. Ela não liga se você vai rir dela fazendo assim com um carrinho. Ela não liga. Se a menina vai pegar as duas bonecas e botar uma para tomar banho e outra para fazer comida, ela simplesmente não liga, porque ela é assim. Mas nós, constantemente, temos vergonha de se esconder na presença de Deus. Não vou, é porque eu não posso tirar o meu tempo de lugar secreto lá em casa, porque todo mundo entra, todo mundo vê eu orando. É bom que sua família veja você orando. É bom que sua mãe veja você orando, seu pai veja você orando, para que eles comecem a entender que existe alguém diferente dentro dessa casa. Ah, mas é porque eu tenho vergonha. Começa a quebrar essa vergonha hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você precisa estar nesse lugar. Você precisa buscar esse lugar. Quantos estão me entendendo até aqui? Você pode se colocar de pé no seu lugar? E antes da gente orar, eu quero ler um texto com você.
Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Diz assim: ele fez tudo apropriado ao seu tempo, e também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Você tem um anseio aí no seu coração. Coloca a mão aí no seu coração agora. Quando você quer suprir as necessidades da sua vida com prazeres dessa terra, prazeres da carne muitas vezes, é só o anseio pela eternidade gritando aí no teu coração. Sabe como você vai suprir o anseio pela eternidade? No lugar secreto, buscando o Senhor, se escondendo nele, se escondendo, se escondendo, se escondendo nele. Mas Deus só encontra aqueles que são como criança, escondidos nele. E se você puder, ouça esse texto da palavra. Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 17. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impurezas, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz. Como membros de um só corpo, sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Essa é a palavra do Senhor para aqueles que se escondem na presença dele. E se você quer nessa noite ter um coração como de criança, olhando todas essas pistas que nos mostram aonde nós nos perdemos no meio do caminho, você vai fechar os seus olhos aí no seu lugar. Você vai ser honesto com o Senhor. Enquanto nós vamos cantar ao Senhor, você vai fazer a sua oração. Você vai fazer a sua oração. Nessa hora, é o momento de você abrir o teu coração, mexer na ferida,
deixar Deus mexer aí dentro, mostrar onde está bagunçado, aonde não tem mais a ver com aquela criança, aquele coração de criança. Deixa Deus te mostrar onde você se perdeu nessa noite. Contudo, aos que receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito Que nós somos os seus filhos. que somos os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. Você pode dizer: o Pai me adotou. O Pai me adotou. Seu amor me encontrou. Sim, Jesus. Eu era órfão, hoje sou filho. Mais uma vez, diga isso: o Pai me adotou. O Pai me adotou. E o seu amor me encontrou. Sim, nós éramos órfãos. Eu era órfão, hoje sou filho. Acho que já deu tempo de você reconhecer alguns traços em você que já não são mais como aquela criança pura, verdadeira, fascinada e que se escondia na presença de Deus. Se hoje você quer restaurar isso na sua vida e você entende que isso é uma urgência, você não vai esperar eu insistir, você vai correr aqui para o altar. Você vai dobrar o seu joelho na presença do Senhor e você vai se render aos pés dele, como criança, como criança. Não, o adulto esconde, adulto não. Aqui só as crianças, só aqueles que querem ser como crianças, só aqueles que querem ter um coração puro, só aqueles que querem ser verdadeiros, só aqueles que querem ser verdadeiramente fascinados pela presença do Senhor. Fascinados por Ele. Aqueles que querem se esconder na presença dEle. Esse não é o momento de você olhar para o que está acontecendo aqui. Esse é o momento de você deixar Deus falar no teu coração. Onde estão aqueles que têm um coração puro, como de criança? Onde estão? Onde estão? Se você identifica que o seu coração não é mais puro como antes, você precisa voltar urgente para a pureza. Você precisa reconhecer isso nessa noite. Cara, eu não estou sendo mais verdadeiro com as pessoas ao meu redor. Deus, eu não estou sendo mais verdadeiro contigo. Eu preciso ser como uma criança. Eu preciso ser como uma criança. Deus, quanto tempo eu não me escondo na sua presença. Se você é essa pessoa, corre para cá. Corre para cá. E olha, não importa se você está aqui no louvor, se você está cantando, se você está aí na mídia, está no som, está servindo ali fora, não importa. Hoje é a noite de você fazer uma aliança com o Senhor.
Não importa o lugar que você está nessa noite, faça uma aliança com Ele, dizendo: Senhor, eu quero ter um coração de criança. Eu quero ser como uma criança pura, verdadeira, fascinada pela Tua presença, que se esconde na Sua presença, Senhor. Eu quero, Senhor, eu quero, Senhor. Isso. Esse é o seu momento. Esse é o seu momento. Não retenha as lágrimas dos seus olhos. Geralmente, quando uma criança se arrepende, ela chora. Aqueles que têm um coração como o de uma criança não têm vergonha de se derramar na presença do seu pai. Não tenha vergonha, não tenha vergonha. Não tenha medo. O seu pai te ama. O seu pai te ama. Nós vamos cantar mais uma vez. E se você ainda quer vir aqui na frente, venha, deixa Deus falar contigo. Deixa Deus te mostrar que você precisa ser como uma criança. Aleluia. Contudo, aos que receberam e aos que creram em Teu nome, Nos faz entender que somos como crianças. deu-lhes o direito de se tornarem os Teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os Teus filhos, que somos os Teus filhos. Suas crianças somos, nós somos os Teus filhos, que somos os Teus filhos. O Pai me adotou, Teu amor me encontrou. Aleluia. Eu era órfão, Hoje sou filho. não sou mais órfão. Não sou mais órfão. Agora, se essa é uma verdade, geração eleita, vamos lá, erga a sua voz ao Senhor e diga isso. Não sou mais órfão. Agora, não sou mais órfão. Eu não sou mais órfão. Agora, essa é uma verdade nessa noite. Não sou. O Pai me adotou. Não sou. Agora filho sou. O Pai me adotou. Quantos conseguem entender essa verdade aqui nessa noite? Ainda com seus olhos fechados, você vai colocar a mão no seu coração nessa hora. Porque ao sair daqui nessa noite, o diabo vai tentar insistir que você não é filho do Senhor, que você não é como uma criança na presença dele. A tua carne vai tentar fazer você voltar às velhas práticas. Mas nessa noite você vai declarar sobre a sua vida. Você vai declarar que o seu Pai te ama e você é dele. Diga assim nessa noite: meu Pai me ama e eu sou dele para sempre.
Meu Pai me ama e eu sou dele para sempre, e nada vai me separar do seu grande amor. Meu Pai me ama e eu sou dele para sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele para sempre, e nada vai me separar do seu grande amor. Diga mais uma vez: o meu Pai me ama. Oh, meu Pai me ama para sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele para sempre, e nada vai me separar do seu grande amor. Senhor, muito obrigado por essa noite na sua presença. Muito obrigado porque nessa noite reconhecemos, Senhor, reconhecemos que só podemos herdar o reino dos céus se formos como uma criança na sua presença. Mantenha o nosso coração puro, inocente, verdadeiro. Mantenha o nosso coração escondido na sua presença, fascinado pela sua presença, Senhor. Nós te pedimos isso, Senhor. Não deixa Satanás roubar a nossa identidade no Senhor. Não deixa o pecado roubar a nossa identidade no Senhor, ó Pai. No nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, e fazemos uma aliança contigo nessa noite. Nós queremos ser como crianças na sua presença, Pai. No nome de Jesus, Senhor, que nada roube a nossa pureza, nada roube a verdade de estar na sua presença. No nome de Jesus que nós te pedimos isso nessa noite, ó Pai. Amém e amém. Antes da gente encerrar, preciso fazer uma pergunta. Você entrou aqui nessa noite, cara, Deus falou contigo do início ao fim desse culto, e você veio e está pronto. Deus está falando: não, é hoje o dia. Mas você falou assim: eu só vou decidir se alguém perguntar. E agora eu vou te fazer essa pergunta. Se você quer aceitar Jesus nessa noite, entendeu que esse é o momento, você já está deixando isso passar há muito tempo na sua vida, levanta a sua mão aí no seu lugar. Levanta a sua mão se você quer aceitar Jesus. Alguém vai orar com você. Se tem alguém aqui nessa noite que chegou e falou assim: cara, eu preciso tomar uma decisão na minha vida, não dá mais, preciso estar com Jesus, levanta a sua mão. Alguém vai orar com você. Se você quiser aceitar Jesus, levanta a sua mão aí no seu lugar. Amém? Alguém? Amém. Se você estava longe dos caminhos do Senhor e você hoje quer voltar para a presença do seu Pai, você quer voltar para casa, está na hora de voltar para casa, levanta a sua mão. Se você é essa pessoa, hoje é o dia de voltar para casa. Se você é essa pessoa, levanta a sua mão aí. Alguém vai estar orando com você. Amém? Amém? Amém. Pastor. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, e de uma forma especial com cada um que se reúne aqui hoje. Faz isso, Pai querido, hoje e todo sempre. Amém e amém. Dá um abraço nessa pessoa que está perto de você. Aleluia. Não sou mais homem.